temos passado neste tempo bem diferente, né? Atípico, novo, né? Tanto que nós vemos que todos ficam meio perdidos. Agora faz assim, agora faz assim. Por quê? Porque é novo tudo isso. Não, ninguém nunca passou por uma situação como essa que nós estamos passando agora. Então, este é o motivo que tantos ficam confundidos nas suas decisões, né? Governadores, prefeitos, OMS, tudo isso por conta de realmente ser algo novo para todos, né? Mas, enfim, tudo isso nos leva a pensar, eu penso assim na minha vida, que tudo deve ser oportunidade na nossa vida. Seja algo bom, alegre, uma conquista, ou seja algo ruim, uma perda, uma chateação, uma tristeza, uma decepção, uma adversidade. Eu nunca acho que é perda, nada é perda. Para nós que temos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, tudo é oportunidade. Então, como isso é uma oportunidade na nossa vida para refletir, porque este é um momento também oportuno para isso, né? É um momento para uma autoavaliação. Na verdade, sabe, irmãos, eu acho que autoavaliação é algo que nós devemos fazer todos os dias em nossa vida. Mas já que é um momento que dá até mais uma oportunidade a mais por vários motivos, pelo motivo de muitos estarem mais em casa, pelo motivo das perdas, muitos têm perdido pessoas amadas, pelo motivo de muitos terem ficado enfermos, alguns ficando enfermos, e tantas outras situações dos filhos estarem em casa, né? Então, tudo isso são oportunidades para reflexão da nossa vida com Deus, da nossa vida, do nosso dia a dia, como nós temos feito com o nosso dia a dia, refletir sobre como está o nosso coração. Então eu quero orar, antes que eu entre mais aqui aprofundando nessa palavra, eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada por este momento tão precioso, porque quando a tua palavra, Senhor, ela é falada, coisas tremendas acontecem, oportunidades tremendas acontecem para o nosso coração. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção nesta palavra, assim como eu pedi ao Senhor ontem, que não seja eu mesma a falar, mas que seja a boca do Senhor através de mim. Falar com a tua igreja, falar com cada pessoa que está ouvindo neste momento, Senhor, esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? O que acontece então é que nem todas as pessoas aproveitam as oportunidades para melhorar as suas atitudes. Muitas pessoas aproveitam as oportunidades para a transformação e outros não aproveitam. É interessante que eu tenho ouvido muito uma frase assim: nunca mais seremos os mesmos depois deste momento que temos passado. Queridos, eu talvez vou ser até negativa no que eu vou dizer aqui, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que algumas pessoas só não serão mais as mesmas porque elas vão lavar mais as mãos, se você me entende. Eu acredito que algumas pessoas não serão mais as mesmas porque quando elas se resfriarem agora elas vão usar máscara. Muitas pessoas não vão passar disso e outras pessoas vão amar muito mais o seu próximo, vão amar muito mais o seu cônjuge, vão cuidar muito melhor dos seus filhos. Mas muitas pessoas não vão passar de usar uma máscara quando ficarem resfriados. Sabe o que é isso? Isso se chama ser humano. É o ser humano. A palavra de Deus diz: aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Essa é uma grande oportunidade, aquele que já buscava ao Senhor, ele está buscando muito mais, isso é visível e notório. Mas tem muitos que não buscavam ao Senhor e estão deixando um pouquinho que restava de buscar ao Senhor. Mas pastora, você está querendo dizer então que muita gente não vai nem melhorar? Vai, graças a Deus, eu como pastora de igreja também com meu esposo, percebi pessoas muito preciosas, que a gente orava por elas, para que elas se engajassem mais no reino de Deus, que elas ficassem mais firmes. E graças a Deus nós temos visto resultado. Diante deste momento, algumas pessoas têm melhorado. Então eu não estou sendo negativa dizendo que ninguém vai melhorar, mas eu estou te dando uma palavra de tome cuidado.
Quem você está sendo depois, será depois dessa pandemia? E quem você está sendo já agora? Nunca vi nas redes sociais as pessoas tão irritadas, tão nervosas, tão armadas, tão preparadas para dar o primeiro tiro no primeiro segundo, na primeira frase. Isso significa o quê? Sim, nós podemos sair melhores dessa situação se nós convertermos o nosso coração ao Senhor, se nós ouvirmos a palavra de Deus, se nós buscarmos a paz. Como eu gosto daquele versículo, o quanto depender de vós, busque a paz. Quer dizer que é com toda a sua força, o quanto depender de você, busque a paz. Veja só, se é um momento de muitas guerras interiores e elas refletem para fora, alguém tem que buscar a paz. Então, aparentemente é negativo essa constatação, talvez, que eu estou tendo de que muitas pessoas não estão melhorando, estão piorando. Mas em nós, e a igreja? Essa é a oportunidade que Deus está dando para a igreja, para que ela seja melhor, para que ela seja mais forte, porque nós não somos daqueles que desistem no caminho. O salmista diz: pois contigo saltarei muralhas. Então é momento de saltar muralhas, de sermos novas pessoas, amém, queridos? Que nós possamos refletir nisso. Então, eu quis aqui utilizar um personagem maravilhoso da Bíblia, que é Elias. Um momento muito conhecido da vida de Elias, né? Dentre tantos momentos tremendos, mas eu quero usar alguns momentos aqui da vida de Elias, trazendo para nós como cristãos, mas ao mesmo tempo trazendo como Elias sendo a igreja do Senhor. Para nós, então, refletirmos, é momento de repensar para avançar. Então, para nós refletirmos, diante de alguns textos aqui que eu vou falar, quem nós temos sido como igreja do Senhor, como cristão, como servo de Deus. Amém? Então, abra sua Bíblia aí, você que está me acompanhando, em 1 Reis 18, 21. 1 Reis, primeiro livro de Reis, 18, 21, e você vai me acompanhar aí. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. O contexto deste versículo, quando Elias faz esse desafio tremendo ao povo de Israel, é um momento em que Acabe reinava, perseguia Elias estava sendo perseguido, era um contexto em que Israel estava próspero, não estava num contexto de miséria, mas de prosperidade. Porém, o povo de Israel havia esquecido dos feitos do Senhor, esquecido do Senhor, e estavam adorando a Baal. Então Elias, num momento muito específico que nós vamos desenvolver aqui no texto, ele fala ao povo: até quando vocês vão cochear por dois caminhos? Olha só, o povo muitas vezes esquecia que todo o bem que eles tinham veio do Senhor. O povo então entregava nos altares, entregava para Baal as suas ofertas, seu agradecimento por tudo que eles tinham, e estavam esquecendo do Senhor. Tanto que nós vamos ver aqui nesse contexto da história que haviam 400 profetas de Baal, dos quais Elias os enfrentou, né? Então não eram poucos não, veja só, eram 400 profetas. E aí, quando nós pensamos em que Elias fala aqui com o povo, pensando nesse momento que ele fala com o povo, será que isso não se encaixa muito à igreja do Senhor hoje? Muitos têm se esquecido do Senhor, se esquecido dos feitos dele, se esquecido daquilo que Deus tem feito, todo o bem que ele tem feito para nós. Em Provérbios 30, e eu vou abrir aqui, abra aí a sua Bíblia, mas acho que o texto talvez vai aparecer na tela, porque falaram que vão colocar. Então, em Provérbios 30, eu queria que você acompanhasse comigo aqui, Provérbios 30,
a partir do versículo 7, 30, versículo 7. Veja o que diz aqui. Duas coisas te peço, não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Que interessante, não é? Esse provérbio, ele diz assim: nem quero ser rico e nem quero ser pobre, para que não esqueça do Senhor, ou para que reclame, né, de que Deus não cuidou de mim. Então, quando nós olhamos para esse contexto em que eles viviam, aqui o povo de Israel, eles estavam num momento bom, mas que tinham esquecido do Senhor. Então, que sabedoria, né, de pedir ao Senhor: nem quero ser rico, nem quero ser pobre. Né? Que coisa tremenda isso, né, irmãos? Porque muitos esquecem do Senhor. Na luta, na batalha, na perda e na riqueza também esquecem do Senhor. E o coração de Israel, então, estava dividido entre Baal e entre Jeová. Era esse o contexto do momento. Havia, então, uma infidelidade em Israel. Uma infidelidade para com o Senhor. Querido, será que tem sido diferente conosco, como igreja? Será que nós temos sido fiéis ao Senhor mesmo? E aqui eu vou falar de algumas atitudes que revelam infidelidade, porque é um momento de repensar. Então, vamos ver algumas atitudes que nós podemos ter no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso andar com Deus, com a nossa igreja, o nosso relacionamento, que mostram uma infidelidade com o Senhor da nossa parte. Uma delas, que eu acho muito forte nesta geração, e a Bíblia fala que isso aconteceria nesta geração, é a ingratidão. Queridos, que triste que é a ingratidão. É interessante que Deus se entristecia muito com o povo de Israel quando via que havia da parte deles essa ingratidão. É interessante uma coisa, quando eu estava escrevendo isso, eu pensei em algo. A gente costuma muito dizer assim: eu fiz para Deus. Deus viu o que eu fiz. É verdade? Sim. Deus vai me recompensar. Tudo isso é verdade. Mas isso é uma resposta espiritual verdadeira. Mas o homem é feito de corpo, alma e espírito. E a alma do homem em si, ela espera recompensas nessa terra muitas vezes. Por exemplo, por que a gente ensina o nosso filho a falar muito obrigada? Obrigada, mamãe, por essa comida gostosa que você fez, né? Meu marido ensinou assim para as crianças quando eles eram pequenos: obrigada, mamãe, por essa comida gostosa que você fez. Como que a gente se sente? Feliz. Porque o homem é feito de corpo, alma e espírito. A nossa alma, ela necessita de retornos quando fazemos algo. Isso é normal. Né? Lógico que a gente, o que é anormal é alguém que fica: ninguém vai me agradecer pelo aquilo que eu fiz? Ninguém lembrou de mim. Não é isso, de uma maneira doentia. Eu estou falando de uma maneira natural e normal. E é interessante que o próprio Deus espera gratidão. Se o próprio Deus espera gratidão, será que nós também não queremos gratidão das pessoas que nós auxiliamos, servimos e fazemos algo para elas, né? Então, a infidelidade, uma das atitudes que revela infidelidade para com Deus e para com as pessoas que nós convivemos, é a ingratidão. O que é a ingratidão? É esquecer de todo o bem que o outro fez a você. Uau! Então, a ingratidão tem a ver com esquecimento, né? Mas será que é um esquecimento por querer, sem querer? Ou porque não treina a mente para ser grato? Porque naquilo tudo que nós somos, temos uma deficiência, nós precisamos treinar. Não é verdade? Nós precisamos treinar. Por exemplo, eu tenho um pouco de dificuldade eu bebo muita água na parte da manhã. Na parte da tarde eu bebo menos água. Então eu tenho que treinar a minha mente para que eu tome mais água na parte da tarde. Por exemplo, agora, ainda não é meio-dia, estou aqui com uma água, vou tomar. Então, nós precisamos treinar a nossa mente.
Se eu não tenho muito costume de falar obrigada, então eu vou treinar. Então, porque isso revela algo mais profundo. Quando eu não tenho gratidão pelas pessoas que fazem algum bem para mim. Isso revela uma infidelidade para com Deus, porque eu não estou agradecendo a Deus por aquela oportunidade que Ele me deu, aquelas pessoas maravilhosas que Ele me deu para me abençoar. Por exemplo, agora eu estou aqui gravando essa palavra e o Guilherme está aí atrás. Me abençoando e gravando essa palavra para mim. Eu sou muito grata por ele estar fazendo isso por mim neste momento. Então, isso revela o quê? Eu sou fiel a ele, eu sou fiel ao meu Deus que me deu o Gui, que deu os dons ao Gui para ele poder estar me abençoando agora. Isso dentro da igreja faz um efeito tremendo, amigos. Isso faz um efeito tremendo lá fora, no meio da sua família, das pessoas. Isso, o ingrato, ele vira as costas ao benfeitor. É forte isso, né, gente? Nunca vire as costas a quem te fez o bem. Seja uma coisa grande, seja uma coisa pequenina. Nunca vire as costas. Isso revela infidelidade. E aquele povo de Israel tinha virado as costas para o Senhor. Tinha sido ingrato, tinha sido infiel. Outra atitude que mostra também uma infidelidade é dar a honra a quem não merece. Não estou dizendo que você deve desonrar quem não merece, mas também você não deve ficar dando honras e honras a quem não merece. O povo de Israel estava dando honra a Baal, não estava dando honra ao Senhor. O profeta de Deus, que era Elias, estava sendo perseguido. Por quê? Porque não havia honra para Deus, não havia honra para o profeta de Deus naquele momento. Então, Baal recebia honra, mas o Senhor Jeová não recebia honra. E aí na nossa vida, como nós fazemos? O que nós demonstramos honrando a Deus? Dando testemunho de todo o bem que Ele nos faz. Eu vejo algumas... Eu respeito, claro, a pessoa ser tímida, não gosta de falar muito, isso é muito natural. Mas, queridos, nós precisamos anunciar o bem que Deus nos faz. Nós precisamos falar, honrar ao Senhor por todo o bem que Ele fez a mim, a minha família, a minha igreja, aos meus pastores, a minha liderança, no meu emprego, seja o que for. Isso é honrar ao Senhor e levar outras pessoas a honrar a Deus também. O que eu percebo neste tempo é uma igreja muito tímida e calada, no momento que essa igreja precisa honrar mais a Deus, porque mais do que nunca o ser humano precisa do Senhor. Mais do que nunca o ser humano precisa de um toque de Deus e conhecer pessoas que também honram a Deus e amam ao Senhor. A gente deve honrar a Deus com a nossa vida. E quando não fazemos isso, isso mostra uma infidelidade. Por exemplo, quando nós somos infiéis nos nossos dízimos e em nossas ofertas, nós desonramos ao Senhor. Deus precisa do nosso dinheiro? Não, Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas eu honro a Deus quando eu dizimo e oferto com tudo aquilo que Ele dá em minhas mãos. Primeiro, porque eu reconheço que Ele é fiel comigo e me deu. E segundo, sabe o que acontece quando eu dou meu dízimo e oferta na igreja? Eu honro a obra de Deus. Eu faço o reino de Deus crescer. E quando eu faço o reino de Deus crescer, eu estou honrando e glorificando ao Deus que eu sirvo. Porque aquilo que eu oferto, aquilo que eu dizimo, faz a minha igreja crescer mais. Vai para missões, vai para obreiros, vai para pagar as contas da minha igreja que deve ser honrada. Você entende isso? Isso é uma maneira de honrar ao Senhor com pouco de tudo que Ele te dá. É uma oportunidade de honrar ao Senhor. E quando eu não honro ao Senhor com os meus dízimos e as minhas ofertas, o que eu estou sendo? Infiel. Olha que coisa, como uma coisa é muito ligada à outra, né? Então, outra coisa que eu entendo assim, que nesse momento de pandemia tudo é muito diferente, muito complicado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a pandemia não levou embora os seus dons, não levou embora os seus talentos, não apagou o que Deus deu para você pela graça dele, Ele derramou sobre você.
Eu tenho visto muitas pessoas deixando seus dons e talentos apagados por conta da pandemia. Com muito medo, você deve tomar cuidados, você tem que fazer tudo que o protocolo como deve ser feito, mas você não deve apagar os dons que há em você. Eu quero que você repense nessas coisas que eu estou falando, porque o tema é repensar para avançar. Então você só vai avançar se você avaliar e repensar como você tem agido ultimamente. Aconteceu um pouco antes de tudo isso que nós temos passado, há uma área em nossa igreja que eu nunca me alegrei no sentido de que não foi muito funcional, que é o Ministério Social. Né? Eu sempre sonhava que o nosso Ministério Social fosse muito melhor e atendesse mais as necessidades das pessoas, não só em alimento, mas em treinamento, em levá-las para cima, conquistar, enfim. E aí eu tinha falado isso, comentei com meu esposo, né? Falei, poxa, Deus precisa levantar algumas pessoas, porque eu não vou dar conta se eu tomar a frente, então por isso que eu não tomo a frente e tal, enfim. Quando entrou a pandemia, todo mundo foi para casa e aquilo tudo que aconteceu, igreja fechada, e o meu coração ficou muito triste, porque daí eu comecei a ouvir notícias, né? Muitas pessoas estão necessitando, tem pessoas porque muitas pessoas no Brasil trabalham hoje, não é só no Brasil, no mundo, né? Trabalha hoje para comer hoje, não é nem o de amanhã, é para comer hoje. E aí essas pessoas foram as mais afetadas, e isso começou a entristecer muito meu coração. E aí eu comecei eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Comecei a pedir no grupo de líderes, no nosso grupo do WhatsApp, irmãos, vamos trazer alimentos? Traga alimento. E vamos fazer algumas cestas para atender algumas pessoas, enfim. Bem resumidamente, uma equipe começou a surgir. Umas duas irmãs se destacaram nessa questão. E essa equipe que surgiu, de repente, começou a ter um movimento muito maior, muito maior. E para a honra e glória do Senhor, irmãos, nós já distribuímos mais de 7.000 quilos de alimentos. Para a glória de Deus. Por que isso? Porque dons e talentos foram ativados em meio à adversidade. E isso honrou o nome do Senhor. A igreja, nós estamos ali, então a igreja, muita gente das comunidades à volta vem, nos procuram, vem até nós. Por quê? Porque os nossos dons e talentos estão sendo ativados, né? Muitas pessoas receberam orientações e nós vamos dar uma continuidade no evangelismo que já temos feito, mas vamos continuar com essas pessoas. São mais de 200 famílias sendo abençoadas, algumas famílias de 8 crianças, 5 crianças, muitos catadores de reciclagem das ruas têm vindo até nós e têm recebido um toque de amor, um toque do Espírito Santo, porque a gente fala a palavra e também temos trabalhado e orado por cada um deles. Isso tudo surgiu quando? Quando você não apaga, não abafa por conta de situações e adversidades, você não abafa o dom e o talento que Deus te deu. Então hoje nós somos uma equipe que se chama Fé em Ação, porque a fé sem obras é morta, né? Então surgiu Fé em Ação através do quê? Através da adversidade. Mas nós não usamos a adversidade para nos esconder, mas para fazer com que os nossos dons e talentos sejam utilizados para a glória de Deus. Qual o dom e talento que você tem escondido? Deus quer te usar muito mais, independente da circunstância. Deus quer te usar muito mais. Você pode usar estratégias para evangelizar, alcançar pessoas. Com certeza, Deus vai falar com você. Repense e avance, porque Deus tem isso para você. E nós vemos assim que isso são situações que deixam de honrar o nosso Senhor, que deixam de honrar a Deus. Queridos, não é tempo de dar desculpas. É tempo da igreja avançar. O mundo jaz no maligno, o diabo tem avançado de uma maneira muito forte, em todos os sentidos, na perseguição aos cristãos, tem aumentado muito mais, os ataques às nossas crianças têm sido muito maiores, contra as famílias. Nós sabemos que no âmbito político, tudo tem sido muito maior, com muita agressividade. E a igreja?
O que nós temos sido neste tempo? Temos nos calado, temos deixado de honrar ao nosso Senhor. É tempo de honrarmos ao nosso Senhor. É tempo de nós alinharmos o nosso coração ao coração de Deus, se de fato queremos avançar como igreja. Amém, queridos? Elias, então, se dispôs a ser usado por Deus. Ele dispôs a sua vida, mesmo em meio à perseguição. Olha, preste atenção agora. Ele estava em meio a uma perseguição política também, porque Acabe era o rei e Acabe estava perseguindo Elias. Elias estava nessa situação. Ele tinha uma perseguição de autoridades. Ele estava em meio à afronta dos 400 profetas de Baal. O que isso nos lembra? Os demônios, os ataques malignos que nós sofremos. Ele estava em meio a isso. E Elias também estava em meio a um povo de coração dividido. Isso lembra alguma coisa? Isso não lembra o momento em que nós estamos passando? Temos passado de guerra, de batalha? Mas Elias, ele se propôs, em meio a tudo isso, a ser usado, ousado. Ele se propôs a isso. Igreja do Senhor, não é tempo de nós apagarmos o espírito que há em nós. É tempo de avançarmos. É tempo de fazermos o nosso papel de fato como igreja. Não aceitarmos a injustiça. Não aceitarmos as mortes de tantas vidas sem o Senhor conhecer a palavra de Deus. Não aceitarmos os ataques que nos vêm no meio da sociedade. A perseguição que tem vindo. Essa semana passada, uma escritora, Simone, não me lembro o sobrenome agora dela, todo o material dela, cristão, no Rio de Janeiro, foi recolhido, porque ela falava de educação de filhos. E no meio da educação de filhos, ela citou Provérbios, que muitos sabem o que é falado ali sobre a educação de filhos. E o material dela foi recolhido todo, inclusive o material midiático foi recolhido também. Deixa eu te dizer, nós sabemos que tem outros materiais perigosíssimos que influenciam as nossas crianças e eles não foram recolhidos. Eles não são recolhidos, os canais não são apagados. Há já uma perseguição, queridos, mas a igreja não pode parar e não vai parar em nome de Jesus. Elias é um exemplo do momento em que ele vivia, tanto político como espiritual. Era um momento muito difícil e um momento da multidão contra ele, tanto que ele teve que desafiar: vocês têm que assumir qual o caminho que vocês vão escolher, se é Baal ou se é Jeová. Ele teve que dizer isso para eles. Mas qual foi a atitude? Algumas atitudes de Elias em meio a isso. Ele derrubou o altar do inimigo e o eliminou. Veja só, irmãos. Quando ele faz o desafio, ele pediu para que chamassem todos os profetas de Baal. Pode chamar todos, mas chama todos. Foi bem interessante que ele falou: busca todos, que não fique nenhum. Olha só. Ele pediu para buscar todos os profetas. Deu 400 profetas. E o que ele fez? Na frente de todos os profetas, na frente de todo o povo, qual foi a atitude de Elias? Ele desafiou-os a clamar por Baal para que o fogo descesse no altar. Irmãos, ele os desafiou e então nós sabemos, né, nesse texto todo, nós sabemos ali o que ele fez, que ele começou então a falar: olha, chama o seu Deus. E os profetas de Baal gritaram, os profetas de Baal se cortaram, os profetas de Baal se chicotearam e sangraram, mas o seu Deus não respondeu. O que nós vemos aqui nessa história, queridos? Elias foi ousado de desafiar aqueles profetas até o extremo.
Nós precisamos de homens e mulheres, profetas corajosos nessa geração, nas igrejas do Senhor, que tenham essa coragem de desafiar os inimigos da igreja, os inimigos do Senhor. Nós precisamos disso. E Elias fez isso. E por um momento Elias disse assim: chama o seu Deus, né, mais alto. Talvez ele está surdo, viajou, não está ouvindo ainda. Ainda, como diria o jovem, tirou uma ainda, né, dos profetas, né? Chama o seu Deus, talvez viajou, não tá surdo, não está ouvindo direito. E nada aconteceu. E depois de tudo que eles fizeram, não aconteceu nada, não veio fogo no altar. Queridos, Elias, quando chegou na vez dele, ele não melhorou a situação para ele, não, ele piorou. Ele levantou o altar mais alto, ele pediu para trazer muita água e derramar água, abriu um espaço à volta, derramou água, quer dizer, ele aumentou o potencial para que não tivesse fogo no altar. Mas Elias começou a clamar ao Senhor. Ele clamou ao Senhor com muita força e muita autoridade. E o que aconteceu? O fogo desceu. Lógico que eu estou resumindo bem a história, né? E vocês vão conferir tudo lá, o que eu estou falando aqui. E o fogo desceu. O fogo lambeu a água, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. O milagre do Senhor aconteceu naquele lugar. Por quê? Porque um homem ousado, ele interferiu na história de Israel por causa da sua ousadia. O que ele fez? Ele glorificou a Deus com aquele dom e aquele talento que Deus tinha dado para ele. Ele glorificou ao Senhor e honrou o Senhor. Ele foi cheio de ousadia, independente das perseguições, das críticas e da situação adversa que ele estava vivendo ali. Ele foi também, sabe o quê? Forte nas emoções. Você acha que as pessoas não estavam rindo dele? Pensa, é aquele tempo que ele ficou levantando mais ainda o altar, arrumando o altar, derramando água. Você acha que não tinha pessoa falando assim: esse enlouqueceu mesmo, agora endoidou de vez? Alguém já disse isso de você? Você já teve que fazer alguma coisa para Deus que alguém falou assim: não, esse agora pirou de vez? É radical. Tem muito crente com medo, né, de ser chamado de crente radical. Mas em tudo que você for fazer, você tem que colocar a sua alma. Você precisa ser radical naquilo que você faz. Cristo foi radical, ele morreu na cruz, porque ele tinha uma missão. Nós cristãos também temos que ser radicais naquilo que nós fazemos. Não radical no sentido de religiosidade, de ser chato para as pessoas, mas eu digo radical na sua opinião, radical naquilo que você escolheu ser e fazer para Deus. Elias foi radical naquilo que ele escolheu. Podem dar risada, pode falar o que for, pode me perseguir, mas o meu Deus virá com fogo sobre este altar. E foi isso o que o Senhor fez. Derramou fogo naquele altar de tal maneira que o que aconteceu? Todo aquele povo se prostrou e reconheceu: só o Senhor é Deus. Queridos, a igreja precisa ser assim. Eu e você precisamos ser assim. Enfrentar as situações. Sermos fortes nas emoções. Muitos cristãos têm sido fracos, levados por qualquer vento, né? Você não pode ser levado por qualquer vento. Agora é assim. Não pode. Isso faz assim. Não, mas isso agora... De vez em quando eu vejo cristãos ainda confusos com coisas muito primárias da palavra de Deus. Nós precisamos ler essa palavra para não sermos confundidos, irmãos. Existem respostas muito simples que vão te fazer aí fora e muitos cristãos não estão sabendo responder. Eles estão se enrolando no caminho, se enrolando nas respostas, porque não leem a Bíblia, não leem a palavra, estão se enrolando no dia a dia, em como lidar com seus filhos, em como explicar para os seus filhos porque algumas coisas não é bom que eles façam. Porque não tem respaldo bíblico, não é para dizer o pastor disse que não pode, né? Eu me lembro que uma vez
uma mãe falou assim, eu estava perto, a criança foi fazer alguma coisa, já nem me lembro o que é, mas a mãe falou assim, olha, a pastora está olhando. Eu olhei para a pessoa e falei assim, não, Deus está vendo, não, eu não. Mas Deus está vendo. Você tem que ensinar o seu filho que Deus está vendo o que ele está fazendo e o que é bom e o que é mal diante dos olhos de Deus. Aprenda a palavra. A igreja só estará preparada e não será enganada. Assim como Elias não foi enganado, não se prostrou diante de Baal. Quando ela tiver a palavra da verdade intrínseca no seu coração, na sua mente. Amém, queridos? Eu entendo que essa palavra não é uma palavra muito doce, mas é uma palavra para nós repensarmos, porque esse é o tema, repensar. Nesses dias tão difíceis, nós não podemos ser como a onda do mar. Tiago 1, de 6 a 8 diz, homem que é levado como a onda do mar, que vai e vem. Ele está falando do homem, o ser humano que não tem um posicionamento. Sabe o que Deus fala desse homem? Não pense que conquistará coisa alguma. Uau! Viu o que Elias disse para o povo? Se vocês querem servir a Baal, serve de uma vez. Se vocês querem servir a Deus, servem ele de uma vez. Faça bem o que você vai fazer. É lógico que eu sei qual é a sua escolha. Você vai servir ao Senhor. Mas o próprio texto de Tiago, de 1, de 6 a 8, diz isso. Você não conseguirá nada. Você não vai ser feliz nem de um jeito e nem de outro. Então você tem que escolher. Faça a sua escolha neste tempo que nós temos vivido. Escolha ser uma igreja poderosa, um crente poderoso, assim como Elias foi. Nestes tempos tão difíceis, nós precisamos de uma igreja profética. Elias foi profético. Ele usou isso com ousadia. Que nós precisamos de sermos fortes para que o inimigo não prevaleça contra esta geração. Nós sabemos que todos os textos bíblicos têm, com esses acontecimentos que nós temos vivido, pelo menos uma coisa é certa, está mais próximo. A subida da igreja está mais próxima. A vinda do Senhor está mais próxima. Isso significa também que o anticristo virá trabalhar. Então nós precisamos de uma igreja que prevalece, que seja forte e que traz o avivamento à terra. Após Elias fazer o que fez, não parou por aí. Ele eliminou os 400 profetas de Baal. Que coisa tremenda, queridos. Ele eliminou os 400 profetas de Baal. Eliminados os 400 profetas de Baal, parou por aí? Não, porque todas as vezes que Deus limpa um ambiente, oh, aleluia! Todas as vezes que Deus move num ambiente e restaura aquele ambiente, limpou a casa, sabe o que vem? Vem avivamento, glória a Deus. Sabe o que Elias anunciou? Fala para Acabe descer logo, porque a chuva subir logo porque a chuva tá vindo. O profeta de Deus, a palavra de Deus nos diz em Amós que Deus não fará nada que ele não diga primeiro aos seus profetas. Elias já sabia, quando a igreja está ligada no trono de Deus, a igreja sabe algumas coisas que vão acontecer. Então a igreja se prepara. Elias avisou o rei que o perseguia. É melhor se prevenir, porque grande chuva vem. Depois de tanto tempo sem chuva, grande chuva virá. Irmãos, a chuva veio. Isso significa o quê? A presença de Deus. A chuva de Deus sobre a igreja precisa vir. Mas precisa ser levantados muitos Elias nas igrejas, para que eles sejam esses homens ousados, mulheres ousadas, cheios do Espírito Santo, que algumas vezes vai ser aquela pessoa que muita gente fala, você é muito, pega no meu pé. Você tem que escolher, você quer servir a quê? O mundo? Você quer servir a mentira? Ou você quer servir a verdade, que é o Senhor Jesus? Quem você quer servir? Vamos usar este momento. Eu poderia aqui vir dizer coisas práticas, como nós estamos fazendo os nossos cultos, depois de tudo isso, e eu creio que alguém vai orientar e falar sobre essas coisas. Mas eu preferi falar sobre essa coisa espiritual e profunda, que é um momento de escolha. Oportunidade está sendo dada da igreja se santificar, da igreja se encher do Espírito Santo, da igreja ser usada por Deus. Mas pastora, no meu caso eu tenho realmente que ficar muito em casa. Seja um intercessor, coma a palavra de Deus, coma livros poderosos,
faça pesquisa no Google, entre em sites que vão te ensinar coisas tremendas. Eu sou muito curiosa, eu gosto de fazer isso, de aprender mais. Faça isso. Eu vejo meu esposo tem lido tantos livros, se preparado com tantas coisas que às vezes eu falo, meu Deus, né? E eu vejo isso na vida dele quando ele vai pregar a palavra. Eu vejo isso refletindo na vida dele pessoal. Então, é um momento oportuno de Deus para fazermos a escolha, repensar, avaliar, porque nós precisamos avançar. A igreja não pode se intimidar, mas a igreja neste momento precisa avançar. Então eu queria deixar para vocês este exemplo de Elias, que ele não recuou em meio a toda a perseguição, a toda a circunstância que ele viveu. Ele não se prostrou diante de Baal, mas ele continuou servindo ao Senhor de todo o coração, com toda a ousadia, né? E através da vida dele, Israel viu a glória de Deus. O nome do Senhor foi honrado, o nome do Senhor foi glorificado através da atitude de Elias. E nós, como igreja, como temos feito? Eu quero te deixar esse desafio, querido, para que você repense a sua vida com o Senhor. Eu estou falando aqui repensando a minha vida. Você pode ter certeza disso. Isso é um desafio para mim também. E também desejo para você, né, que você não use esse momento que nós estamos vivendo como uma desculpa para não avançar, mas use como um trampolim para dar um grande pulo espiritual e ser tremendamente usado por Deus. Há uma frase de Elias que eu amo: há profeta em Israel. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Será que nós podemos dizer isso na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país? Há profeta no Brasil, há profeta na minha igreja, há profeta na minha casa. Elias era um homem assim. Ele usou tudo que Deus deu para ele em meio a lutas, mas para trazer a glória de Deus. O avivamento foi derramado. Que esse avivamento seja derramado na sua igreja, na sua vida, na minha igreja, em nome de Jesus, sobre este Brasil lindo. Nós temos um país maravilhoso e nós temos tudo para sermos um país cheio de bênçãos de Deus. A igreja pode ajudar a fazer a diferença. Amém, queridos? Eu quero orar com você agora, encerrando e declarando a bênção de Deus sobre essa igreja amada, querida, em nome de Jesus. Sobre a sua vida, você que está assistindo esse vídeo agora. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, Pai. Nós somos desafiados nesta palavra, mas nós pedimos, Senhor, que de fato nós possamos repensar que vida cristã nós temos tido, que vida cristã nós temos levado, que vida cristã de fato nós queremos ter e o que de fato nós queremos conquistar. Nos ensina, Senhor, a nunca nos prostrarmos diante de Baal. Nos ensina a ser vigilantes, porque nas coisas pequenas muitas vezes o inimigo nos faz tropeçar. Nos ensina, Senhor, a sermos fiéis a Ti, a sermos gratos, a sermos pessoas que honram o Teu nome, a aproveitarmos as oportunidades, mesmo em meio a perseguições, a dedos apontados, a risadas sobre nós. Que nós sejamos aquele povo, Senhor, que glorifica o Teu nome, que traz a glória de Deus, que elimina o inimigo através do poder da palavra, do poder do nome de Jesus Cristo, e que traz o avivamento sobre essa terra que tanto precisa. Usa-me, Senhor, usa a tua igreja poderosamente, para que a tua glória se manifeste. Senhor, dá a tua vitória para nós. É o que nós te pedimos, é o que eu te peço. Abençoa a tua igreja, abençoa os pastores desta igreja amada, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em o nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, Deus te abençoe poderosamente, foi um prazer estar com vocês e até a próxima, em nome de Jesus. Amo vocês!